Bom dia, paz do Senhor Jesus, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional hoje. Tá ligado aqui? Não, né? Hoje, dia 4, né? Dia 4 de fevereiro de 2024. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Domingo, mais um dia que o Senhor nos fez. Estamos alegres por isso. Gente, eu quero já aproveitar esse primeiro momento aqui e agradecer a todo mundo que estava orando pela minha vida, a todo mundo que orou. Ontem eu passei mal e é tão bom a gente ser cuidada, é tão bom a gente receber carinho, é tão bom a gente ser lembrada, e Deus, Ele faz isso, né? Ele sempre nos surpreende. Então, recebi algumas mensagens de carinho, de oração, e eu quero agradecer a Deus por isso, e agradecer a você também, que ficou sabendo, que orou, que tirou um tempo aí para poder falar com Deus sobre minha vida, tá bom? Muito obrigada, tá? Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia. Como sempre digo, aqui é o povo que dorme tarde e acorda cedo. Estamos aqui em mais uma live devocional diário, na intenção de te ajudar, na intenção de que você tenha algo da parte do Senhor neste domingo pela manhã, na verdade de forma diária, para que você possa aí ser sustentado por esta palavra que é poderosa, rica, viva e eficaz. Gente, a gente vai fazer uma oração agora para iniciar a live, como a gente sempre faz, mas eu quero externar aqui uma gratidão a Deus. Então, a gente vai fazer uma oração, como a gente sempre faz, agradecida a Deus, mas eu também quero louvar a Deus e orar por uma vida, por uma pessoa. Felícia Pedro, se você pode, você inclua ela e a sua filha nas suas orações. Karine, por que você está pedindo isso pra gente aqui? Eu não conheço. Ela assistiu a live de ontem. E ela é de Angola. Eu acordei hoje pela manhã recebendo o comentário dela lá no YouTube, agradecida, e pedi oração pela filha dela. Gente, Felícia Pedro, Angola. Quem faz isso? Jesus. Jesus faz isso. Então eu quero agradecer a Deus por isso. Eu estou muito feliz, e ela pediu oração pela sua filha, para que a sua filha venha ser liberta do alcoolismo, das drogas, e a gente vai estar clamando agora nesse momento, não só pela essa live, mas em gratidão a Deus, porque Deus, Ele que sopra, Deus dá a expansão, Deus dá o crescimento, e é muito bom a gente ver outros países, a gente não está alcançando só outros estados, a misericórdia, a graça de Deus está alcançando outros países através dessa palavra. Então, se você pode, compartilha, gente, compartilha essa live para outras pessoas. Eu tenho certeza que é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então, somos gratos aqui. E já peço aí sua oração. Falei para ela lá no comentário que a gente já está orando agora por ela nesse momento, nessa manhã, tá bom? Vai, amor. Vamos então orar ao Senhor. Deus faz, irmão Wagner, ô glória. Assim faz, a gente está alegre por chegar lá, né? Mas triste porque tem uma pessoa que está precisando de libertação. Olho por esse prisma aí, tem uma pessoa que podia estar bem já, mas precisa de libertação, então a gente vai orar de forma séria nisso aí, tá bom? Senhor Deus, na tua presença, estamos aqui nesse momento de oração. Oh, Jesus. E apresentamos a nossa vida diante da tua presença, diante da tua face nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras, atos e erros, tudo aquilo que nós fazemos, que não é teu, que não provém de ti, que não está de acordo com a tua bondade, de acordo com a tua palavra.
Te pedimos por cada pessoa que se encontra aqui nesta live desde já, amanhã, esta manhã. Ajuda, dá uma direção, abençoa, fortalece, dá vitória. As pessoas que vão assistir depois no YouTube, esta live, ó Deus, toma cada uma delas. Em especial, venha tomar a Felícia e a sua filha, porque elas necessitam, ela necessita de uma libertação completa. Então eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor venha tocar na filha da Felícia. Nós não sabemos a situação, não sabemos, ó Pai, o que está acontecendo. Ela falou que tem que ser liberta de drogas, de vícios, alcoolismo. Isso é lá em Angola, Pai. Não é aqui no Brasil, não é aqui do lado, não é no bairro aqui ao lado, é em Angola, na África. Mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos que a oração chega até o teu trono e tu dás livramento. Isso é poderoso para livrar. Então toma lá em Angola a Felícia, a filha dela. Te pedimos isso nesse momento aqui, crendo numa grande vitória que a tua filha vai, ao mesmo tempo que nos achou pelo YouTube, ela vai voltar lá para testemunhar essa libertação de vícios. Te pedimos isso, te agradecemos e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Para quem eu ainda não falei, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Envie o link para as pessoas do Instagram. Tá demorando a encontrar vocês online. Pois é, Emily. A gente ontem estava até pesquisando como é que faz isso. Porque a gente vê que algumas pessoas que entram automaticamente no Instagram, marca, não sei como é que faz isso, menciona. E vou tentar aqui ver se eu consigo já mandar. O Fábio já entrou e já tá mandando aqui, tá? Por isso que é importante, gente, você que tá aqui nos assistindo, enquanto a gente tá aqui no momento de saudação, já compartilha, já pega o aviãozinho aqui e manda pelo menos para 3 pessoas, que aí facilita aí a entrada das pessoas, tá bom? E além de você estar sendo um missionário, uma missionária, edificando vidas, porque quem faz, gente, é a palavra, é o poder da palavra do Senhor Jesus, tá? Às vezes eu fico, Senhor, eu peço para as pessoas fazerem isso ou não, mas a gente precisa, tem coisas que a gente precisa fazer, né, irmãos? Tem coisas que é o Senhor, mas tem coisas que é a gente, né? E a gente, inclusive, vai tratar e abordar sobre isso hoje. Nosso devocional está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 15. Josué, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 15. Se você pode, já fixa aqui pra gente no comentário, tá bom? Vamos estar fazendo a leitura do texto. Tô chorando, meu Deus do céu. Obrigado, Jesus. Fico feliz com essas coisas, gente. A glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Tereza tá aqui com a gente. Vamos ver quem tá aqui? Vai, amor, fala aí. Irmã Elidiane. Obviamente com o pastor Fábio também junto. A Emily tá com a gente. A Meire, Juliana Espíndola, Matilde Lúcia, Tereza Cristina, o meu querido amigo Wagner e a Carla Santos. Aleluia. Bateu agora certinho, né? A Ingrid acabou de entrar. Paz do Senhor, amiga. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. Deixa eu fixar aqui. Vai, não tá indo. Foi. Fixou? Fixou não. Soltou. Agora foi. Vai, faz a leitura? Vamos lá. Josué 1, 10 em diante, diz assim. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos
do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirdes a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. É isso. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra, que é poderosa? Quer falar, amor? Já da introdução. Gente, a introdução aqui é básica, né? Falamos aqui na primeira live do ano que Moisés morreu. Josué agora assume o posto de Moisés, o lugar de Moisés, como um novo líder do povo de Israel. É interessante a gente ressaltar que o livro de Josué na teologia também é considerado, em alguns pontos, melhor dizendo, né, o exateuco, o hexateuco, porque é o 6º livro da Bíblia. E se você parar para ler Josué, é quase que uma ligação com aquilo que ocorre no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, parte da teologia afirma que Josué é o 6º livro desse compêndio dos primeiros 5 dotados do Pentateuco, porque a linguagem se assemelha muito àquilo que ocorre nos primeiros 5 livros, nos primeiros 4 livros, a saber, né? Primeiros 5 livros, a saber, os últimos 4, melhor dizendo, que são Levítico, Números, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse homem por nome Josué é a centralidade do texto aqui. Obviamente a centralidade é Deus, mas Josué é o personagem principal. E Josué, ele tem uma característica, se você for para ler o livro do Êxodo, de guerreiro, soldado, uma pessoa que é capacitada para poder guerrear de verdade, entrar na Terra Prometida com a intenção de vencer obstáculos, vencer inimigos e conquistar aquilo que Deus tinha dado já na mão do povo. E esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele se dá num período interessante, porque é depois de Deus animar Josué. Repito, Moisés morre e Josué agora tem uma responsabilidade. Assumir a liderança do povo para que eles pudessem, repito, conquistar a terra prometida. Vai. Basicamente, se a gente for lembrar um pouquinho da caminhada, da história, esse povo, eles ficaram praticamente aí 400 anos no Egito. Após isso, eles saíram do Egito com a liderança de Moisés, só que pela falta de fé, gente, eles ficaram 40 anos ali. Esse povo permaneceu no deserto, eles se recusaram ali a obedecer a Deus, tá? E aí foi necessário uma nova geração se levantar, uma nova geração que não conhecia as práticas do Egito, podemos dizer assim, mas que decidiu obedecer, que decidiu ouvir a voz de Deus, que decidiu reconhecer a liderança de Josué, e agora eles estavam aptos e estavam prontos para cruzar o Jordão, estavam prontos para entrar na Terra Prometida. E aqui, gente, começa o texto, na epígrafe do texto, fala assim, ó: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Algumas palavras me saltam quando a gente vai fazer devocional. Pelo menos, eu gosto de marcar algumas palavras e pensar nelas e meditar, tá? Algumas pessoas perguntam: ai, Karine, como é que você faz devocional?
Eu faço dessa forma. Eu olho algumas palavras e marco ali e penso e começo a pensar a respeito do que está acontecendo, do cenário histórico. Então, algumas palavras me saltaram aqui, eu quero fazer menção delas e compartilhar com os irmãos. Primeiro foi a palavra ordem, né? No capítulo 1, versículo 1. Então, deu ordem. Josué deu uma ordem aqui. Depois, as outras palavras que me chamam a atenção 3 dias. Você observa aí, ó. Porque dentro de 3 dias... Outra coisa que me chama a atenção. Passarei. A palavra passarei este Jordão. E a palavra posse, possuir, posse da terra, que vos dá. Olha que coisa mais linda, que vos dá o Senhor. É um presente ali de Deus, o Senhor dá para eles, tá? Então essas são as palavras que me chamaram a atenção nesse texto, e eu peguei e sublinhei aqui e vou falar um pouquinho sobre elas. Qual é o aprendizado? É que existe um Jordão a ser atravessado. Existe um Jordão a ser atravessado na minha vida, na sua vida. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Jordão aqui, gente, fala de um obstáculo. Jordão aqui fala de algo que impede eles de chegarem, de alcançarem a terra prometida. Se você observar a história, na geração anterior eles estavam próximos também, mas eles não cruzaram o Jordão. E a pergunta é, qual é o obstáculo que está te impedindo de chegar na terra prometida, no lugar que Deus falou para você? Deus manda dizer agora para eles que é tempo de atravessar o Jordão. Deus manda dizer para alguém aqui nessa live, nessa manhã, que é tempo de atravessar o Jordão. Chegou o dia, chegou o tempo de você atravessar o Jordão. Eu não sei qual é o obstáculo, eu não sei qual é o Jordão na sua vida, mas chegou o tempo de você atravessar esse Jordão. Então, perceba, Josué aqui, ele já tinha tido experiências com seu líder Moisés. Ele observou através da liderança de Moisés, tudo que Moisés fez, ele aprendeu. E agora, Deus deu a oportunidade para ele executar tudo aquilo que ele aprendeu. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 1, versículo 5, só a parte B. Como fui com Moisés, olha o que Deus falou para Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso mexe comigo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa live aqui. Não temas em obedecer. Não temas em obedecer a ordem que eu te dei. Não temas em cruzar o Jordão, porque eu estou contigo. Só faz o combinado, porque eu estou contigo. Só obedece a instrução, porque eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. Eu estou com você. Deus está dizendo para alguém, eu estou com você. Eu não vou te desamparar. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. E o que a gente precisa fazer? Dar um passo. Dar um passo. O primeiro passo para você cruzar o Jordão, para você passar daquele obstáculo que está impedindo. Alguns estudiosos falam que o Jordão, inclusive, estava em época de transbordar, estava em épocas de cheia. Então, gente, estava fundo. Não dava simplesmente para eles saírem atravessando a nado. Até porque, gente, se você for parar para pensar no cenário, era mais de 1 milhão de pessoas. Tinha crianças ali com eles, tinha animais, tinha a própria arca da aliança, tinha materiais com eles. Não dava simplesmente para eles atravessarem uma linha de um rio para o outro. Não tinha como. Só que Josué, ele faz parte de alguém que viu o poder de Deus, o milagre de Deus. Ele fazia parte de uma geração que viu o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo. Então ele sabia que da mesma forma que o mar se abriu, que o mar que era o impedimento, mas se abriu, Jordão podia se abrir agora de novo. E debaixo dessa palavra, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Deus está dizendo para alguém, só dá o primeiro passo, porque assim como aconteceu no passado, eu vou fazer também no dia de hoje. Então Deus está convidando você que está nos assistindo a dar o primeiro passo. Tanto que foi exatamente o que Josué fez. Após ele receber a instrução, você vê que ali no capítulo 1,
Deus está falando com Moisés, com Josué, o tempo inteiro. Tanto que o último versículo 9, ele fala assim: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, a partir do momento que Deus parou de falar com Josué, no versículo 10, que foi o versículo que a gente começou a ler aqui, Josué deu uma ordem. Deus acabou de falar, versículo 9, no versículo 10, Josué, ele já obedece. Oh, meu Deus, é aqui a gente para poder falar algumas coisas. Quantas vezes é justamente isso que acontece na nossa vida? A gente recebe uma palavra, às vezes a gente sai de um culto abençoado com uma palavra de Deus, às vezes a gente sai de uma live com uma palavra de Deus e muitas das vezes a gente aguarda para colocar em prática. A gente dá desculpas para não colocar em prática. A gente fala, aqui tem um Jordão, aqui tem um obstáculo, aqui tem uma barreira. Quantas vezes eu e você já estamos debaixo de uma ordem, de uma palavra, de algo que já é presente no mundo espiritual, que Deus está aguardando somente a gente, possuir. E o que você faz? Você para. Você não faz. E Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele arrancar a barreira. Se eu te disser nessa live que Deus está só esperando você dar o primeiro passo para Ele agir, aquilo que você chama de barreira, Deus está falando, só dá o primeiro passo, porque não vai ser barreira, vai ser o lugar aonde vai existir a alegria, aonde vai ser a vitória, vai ser o primeiro passo da tua conquista, vai ser o primeiro passo para você herdar a terra prometida, as promessas que eu liberei sobre a tua vida. Então, gente, entenda, o versículo 9, Deus mandou ele fazer o quê? A última ordem de Deus, não te mandei eu? Esforça-te. Gente, isso mexeu demais comigo. A última ordem de Deus foi: não te mandei eu? Esforça-te. E o que Josué fez? Ele se esforçou, gente. Porque agora ele pegou e assumiu a liderança. Se ele era o líder, então agora eu vou me esforçar. Primeira coisa que ele fez, ele deu ordem. Oh, aleluia. Ou seja, ele se esforçou. Ele começou a agir, colocar em prática aquilo que Deus havia falado com ele. Josué agiu e a primeira coisa que ele fez foi assumir a posição de liderança. E Deus está chamando pessoas hoje para assumir uma posição. Qual foi a posição que ele te colocou nesse tempo? Talvez seja assumir uma liderança. Dar ordem. Deus manda você dar ordem. E o que me chamou a atenção quando eu estava falando sobre isso aqui, Deus falou comigo em relação a dar ordem. Tem gente que está precisando, não é dar ordem para outra pessoa, não. Tem gente que está precisando dar ordem a si própria. A si próprio. Você hoje precisa assumir o controle de seus passos. Você precisa hoje assumir o controle da sua vida. Você precisa decidir caminhar hoje para a terra que Deus já mandou você ir. A você governar as suas emoções. Se você não governa as suas emoções, se você não governa os seus sentimentos, se você não governa a si mesmo, a si próprio, você não consegue governar mais nada. Você não consegue mais dar ordem para ninguém. Josué ali, se colocou como líder. E ele governou a si próprio. E agora que ele já entendeu quem ele é, qual era a responsabilidade dele diante dali, o que ele faz? Ele dá ordem. E é toda vez que você entende essa verdade, obedece esse princípio, você está usando a sua fé. Então, gente, aqui não é sobre você saber, mas é sobre você efetuar através de ações aquilo que você já sabe. Você tem uma promessa, você já sabe o que precisa ser feito, você já sabe qual é a terra que você precisa caminhar. Não tem a ver mais com o que você sabe. Tem a ver se você vai fazer ou não. Se você vai obedecer à instrução que Deus te deu e começar a agir. Vai, amor, pode falar. Só rapidamente aqui fazer algumas pontuações também. Lá no verso 10, né? Diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Passai, verso 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, aproveitem de comida, enfim. Os príncipes do povo, comentário bíblico Beacon, diz que não tem de fato, assim, como eu vou dizer, uma direção de quem são esses príncipes do povo. Ao que parece, de verdade, que são hierarquias de organização. Lembrando que lá em Deuteronômio e também em Êxodo, você vai falar sobre isso? Não, só
coloquei aqui os príncipes. Tá, fala pra gente. Alguns comentários bíblicos falam que esses príncipes, eles são os chefes da tribo. Lembrando lá daquilo que o Jetro, né, o sogro de Moisés, havia orientado. Como ele deveria dividir o povo. Isso aí. Então, o que acontece, gente? Era 1 milhão de pessoas, né? Quando a gente observa isso, a gente começa a perceber algumas verdades. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo. Ele deu uma ordem, quando ele dá um líder dá uma ordem, ele também dá uma ordem não no sentido só de zelar, não no sentido somente de direcionar, mas muitas vezes dá no sentido de organizar. Tá? Então, eu preciso que você considere nessa manhã que Deus capacitou Josué para organizar algo. Aleluia. Deus capacitou Josué para organizar algo. Agora, não porque Moisés deixou algo desorganizado quando morreu. Não porque Moisés foi negligente com a sua liderança e deixou no colo de Josué alguma coisa desorganizada. Não. Simplesmente a organização de Josué feita nesse contexto aí era porque com o cuidado de que pela ausência de Moisés cada um quisesse fazer aquilo que queria. Compreenderam isso? Não é porque Moisés deixou alguma coisa desorganizada que Josué foi capacitado para organizar, para poder desfazer uma bagunça que Moisés fez. Não é isso. Não é isso. Simplesmente é para não permitir que na ausência da liderança anterior, que era Moisés, cada um quisesse tomar sua própria rédea, seu próprio caminho e fazer a sua própria vontade. E eu preciso te falar aqui nessa manhã algumas verdades, ok? Sobre essa questão de liderança e liderado. Está preparado para ouvir? Meu Deus, vai pegar, hein? Primeira delas, cuidado para não ser traído pela desobediência do coração na ausência de sua referência. Vou repetir. O problema ali não era Moisés ter deixado alguma coisa desorganizada. Era o povo ficar ao léu e querer fazer a sua própria vontade. Então Josué dá ordem. E deu ordem. Então, cuidado para não ser traído pela desobediência do coração na ausência da sua referência. Não é porque Moisés morreu, tu pode fazer o que você quer. Tem Josué agora te liderando. Uma outra verdade. Nós sabemos quem são as pessoas quando o referencial delas está ausente. Vou falar de novo. É forte, hein? Nós sabemos quem são as pessoas de verdade quando o referencial delas está ausente. Moisés morreu. Nesse inteirinho de tempo, quem vai assumir é Josué. E é justamente nesse inteirinho de tempo onde Moisés morre e Josué vai assumir que o coração de algumas pessoas lideradas é testado. Oi? Que são revelados, né? O coração é revelado, é forte. Ok? E essa aqui eu não sei se você vai dar glória, eu queria que você anotasse e colocasse aí, tá? Não respeite somente quem veio antes. Aprenda a respeitar quem vem depois. Aleluia. Glória a Deus. Escreve isso aí. Eu dou glória, amor. Não respeite somente quem veio antes. Aprenda a respeitar quem vem depois. Tem algumas pessoas que só conseguem respeitar quem veio antes. Moisés. Mas não conseguem ter o coração propenso a respeitar e obedecer quem vem depois. Josué. Josué tomou logo a rédea da situação. Josué logo animou Josué. Tá? Por quê? Porque a falta de respeito com quem vem depois só revela a rebeldia escondida. Meu Deus. Anotou a primeira aí? Você tá aí? Não respeite somente quem veio antes. Aprenda a respeitar quem vem depois. Anota Essa é a aí, primeira. gente. Anota aí. Escreve aí. Informação não anotada é informação perdida. A segunda. A falta de respeito com quem vem depois só revela a rebeldia escondida. Tá?
Continua ou você continua? Nesse versículo aqui, eu entendi que Josué já estava se locomovendo em direção da promessa, né? No caso dele, ele começou a instruir pessoas. Ele obedeceu, ele aprendeu, na verdade, com Moisés a delegar e a não centralizar. Da mesma forma que Moisés também não foi um centralizador, Josué também não foi, ele delegou. E às vezes alguns projetos, algumas terras prometidas não acontecem na nossa vida, é porque a gente não pede ajuda. É porque a gente não sabe reconhecer a liderança. É porque a gente não sabe reconhecer quem Deus colocou ali na frente. Então, o segredo de algumas conquistas é todo mundo junto. Eu vou repetir. O segredo de algumas conquistas é todo mundo junto. Pede ajuda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você chega com alguém te ajudando. Então, às vezes algumas coisas não acontecem porque você não reconhece a liderança, porque você não pede ajuda, porque você quer fazer sozinho, você quer fazer do seu jeito, mas já existe uma instrução. Porque quem sabe a palavra que recebeu, quem sabe a promessa que carrega, não precisa da aprovação do outro. Mas se sabe o valor da palavra que carrega, ele avança e ele se movimenta em direção a essa palavra. Então, se você sabe aquilo que você carrega, você vai avançar em direção a essa palavra. E você não vai ter orgulho de não pedir ajuda, de não, sabe? É sobre isso. Josué queria que seus liderados estivessem prontos para uma nova etapa. Tá? E aí, lá no verso 12, você pode ler pra gente aí? Claro. Diz assim: E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo... Posso ler o 13? Pode. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Essas 2 tribos e meia aí receberam herança do lado leste do Jordão, ainda sob a liderança de Moisés, tá? Receberam uma herança de terra do lado leste do Jordão, ainda sob liderança de Moisés. Isso está lá em Números capítulo 32, se você for parar para ler, ok? Só que Moisés, ele tinha dado uma ordem para que eles pudessem ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida, as outras 9 tribos e meia, tá? E o que Josué está falando agora ali para eles? Verso 13, lê para a gente aí, por favor. 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Só aí, tá bom. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Olha só que interessante, gente. Josué não forçou nada disso. Tá? Josué, ele só lembrou eles da palavra que Moisés tinha dado. Relembrou eles da palavra que Moisés tinha dado. Ok? Posso falar, não? E aí que está a grande questão, por quê? Porque algumas lembranças são encorajadoras. Escreve isso aí. Aleluia. Algumas lembranças são encorajadoras. Lembrai-vos da palavra que deu Moisés. Lembra do que Moisés falou para você lá atrás. Algumas lembranças são encorajadoras. Só que é aí que está a grande questão. Por quê? Porque para eles ajudarem os irmãos dele a conquistar a terra prometida, ou expulsar alguns inimigos de Canaã, eles iam ter que abrir mão do território para ajudar as demais tribos. Eles já tinham uma localidade onde estavam assentados, e agora iam ter que abrir mão do conforto deles para poder ajudar os irmãos a conquistar a terra que ainda era para ser conquistada. E aí eu preciso que você entenda que quem tem mentalidade conquistadora sai do próprio conforto para ajudar quem está para conquistar algo ainda. Aleluia! Glória a Jesus.
Vou repetir, tá? Quem tem mentalidade conquistadora sai do próprio conforto para ajudar quem está para conquistar algo ainda. Escreve aí assim, ó. Eu preciso ajudar alguém. Escreve isso. Aleluia. Eu preciso ajudar alguém. Josué estava se calçando de algumas coisas, né, gente? Porque no verso 13, eu encerro a minha participação e passo para ela de novo. Ele diz o seguinte, olha de novo para a gente, lembrai-vos, só o parte A. Parte A é rica demais. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Nas entrelinhas, Josué estava dizendo o seguinte, ó. Se vocês não têm lealdade por aquele que vocês choram, não podem ter lealdade comigo. Então lembrem-se da palavra daqueles que vocês choram agora. E vai lá fazer. Como foi dito aqui, você já foi, ou já recebeu uma palavra. Só falta você atravessar esse Jordão para conquistar a terra. Muitas das vezes a gente não quer atravessar por conta de quem tá perto, né? Meu Deus, enfim. Posso falar? Pode. Uma das coisas que me chamou a atenção também aqui, gente, foi o que eu falei aqui, foram 3 dias. Observou que no texto, Josué, depois que ele deu a ordem, ele fala assim, ó. Porque dentro de 3 dias passarei este Jordão. E isso aqui me chamou a atenção. Dentro de 3 dias. Eu falei, mas por que 3 dias? Aqui, gente, tá falando de definição de tempo. Tá falando de organização de tempo. Tá falando em remir o tempo. Perceba, ele tá dando uma instrução seguido de orientação. Ele coloca prazo para acontecer. Ele coloca prazo para as pessoas se prepararem para o que vai acontecer. E ele coloca prazo para a ação, para aquilo que eles vão agir. A pergunta é, como temos remido o nosso tempo? Como temos remido aquilo que Deus tem dado de mais precioso para a gente, que é o tempo? Como você tem agido com o tempo? Você tem preparado para poder conquistar, para você caminhar para a promessa? Perceba, ele falou, dentro de 3 dias passaremos esse Jordão. Eu vou falar, eu não sei se você vai continuar me amando, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Tem gente que não tem aproveitado o tempo como deveria. Mesmo tendo a instrução de que precisa ser feito, não cruza o Jordão e fica triste com Deus. Não alcança a promessa e fica triste. Gente, eu falei aqui no início da live, a geração anterior não entrou porque estava em desobediência. E Deus está falando, não repita o mesmo erro da geração anterior. Existe uma promessa e você pode chegar lá se você obedecer. Agora, você só não alcança essa promessa por negligência própria, pela sua própria negligência. E o que eu aprendo aqui? Não use de forma inapropriada o que Deus tem dado hoje para você. Eu vou repetir, se você puder, escreva aí. Não use de forma inapropriada o que Deus tem dado hoje para você. O tempo. Não use de forma inapropriada o que Deus tem dado hoje para você. O tempo. Não abuse do tempo que você tem hoje. Por quê? Porque ele não volta atrás. Não abuse do tempo, porque ele não volta atrás. E tem muita gente hoje abusando do tempo. Perceba, Josué deu uma instrução, deu uma ordem dentro de 3 dias. A única coisa que pode impedir você de alcançar as promessas de Deus, a única coisa que pode impedir você de entrar na terra prometida é você mesmo. É você mesmo. Deus manda falar de forma bem clara para alguém aqui, não sei para quem falo, não sei se para alguém que está aqui agora, nesse momento, se vai ser para alguém que vai ouvir depois, mas Deus manda dizer, para com a preguiça, pare hoje com a preguiça, pare hoje com desânimo, pare hoje com a sua falta de esforço. Você está usando o tempo de forma inapropriada. Deus fala, anima hoje,
Assuma a rédea hoje. Assuma o controle da sua vida hoje. Começa hoje, porque dentro de 3 dias você passará o Jordão. Perceba, Josué deu tempo de como agir, do prazo para o que acontecer, prazo para ele se preparar e prazo para agir. E a pergunta é, para mim e para você, nessa live de devocional, para a gente meditar, para a gente ficar pensando como você e eu temos agido com aquilo que Deus nos deu, com o tempo que Deus nos deu. Tá bem claro e explícito no texto. Ele já deu. Gente, olha como é que tá lá. Olha aqui. A terra que vos dá, que vos dá, que vos dá. Eu procurei 2 versões e tá mesmo o texto. Até virei pro Fábio e falei, dá é presente, né, Fábio? Ele é presente. Eu falei, então Deus já deu. Deus já te deu. Aquilo que você tá querendo, a promessa, Deus já te deu. Que ele vos dá. Que ele vos dá. Fala de presente. Você já recebeu no mundo espiritual. Só falta você visualizar e vivenciar no físico. Tá esperando o quê? Começa a remir o teu tempo. Começa a dar o primeiro passo em direção à promessa. Começa a obedecer para você cruzar o Jordão. Aquilo que você acha que é o teu maior obstáculo. E alcançar aquilo que Deus já te deu. Já decretou. Já falou sobre a sua vida. Não negligencie aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje. Não abuse do tempo. É isso. Pegou aí, crente? É isso. Hoje tem pouca gente. Domingo é normal isso, tá? 13 pessoas apenas. Domingo que vem também estaremos aqui pela manhã. Amanhã estaremos aqui pela manhã. Depois da manhã estaremos aqui pela manhã. Se Deus permitir. Quarta-feira estaremos aqui pela manhã. 6 e 7. E vamos pra frente. Terça-feira a gente tem panorama bíblico, tá bom? Deixa eu dar os recados da semana, né? Porque a gente não conseguiu ter a live ontem. Mas vamos lá. Toda segunda-feira, de domingo a domingo, devocional 6 e 7 da manhã, assim o Senhor permitindo. Às terças-feiras, panorama bíblico. A gente falou sobre o livro de Jó na semana passada. A gente agora vai falar na terça-feira, às 10 horas, sobre Salmos. É muito grande o livro de Salmos. Não vai dar pra gente falar sobre tudo, mas a gente vai dar uma pincelada aí. Aquele resumo bacana. Então, terça-feira, às 10 e 7, vem com a gente aí participar de uma live de panorama bíblico na terça-feira. Lembrando que na segunda-feira, dia 5, amanhã, dia 5, a gente começa um propósito de jejum e oração. Karine, como é que eu faço para participar? Não vai ser online, não vai ser gravado, não vai ser ao vivo, vai ser no grupo do WhatsApp. Se você quer participar de um momento de jejum, de um momento de oração com a gente, me chama para eu colocar você nesse grupo de WhatsApp. A gente vai estar ali orando alguns dias específicos. Vai ser nos dias 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Por que essas datas, Karine? Papai do Céu orientou dessa forma. São datas mais fáceis de você gravar. De cada 5 dias a gente vai estar nesse propósito aí de oração, propósito de jejum. Então, como é que a gente vai proceder? No grupo do WhatsApp, 11 horas da noite, a gente vai estar entrando lá. Vai ter sempre um convidado, uma convidada, que vai estar fazendo um clamor, que vai estar deixando uma palavra ali de encorajamento, de santificação, de buscar mais do Senhor, de intimidade, para que a gente venha no dia seguinte fazer esse propósito de jejum. Então, se você tem vontade de se aprofundar, de ter mais intimidade com Deus, vem com a gente aí nesse grupo, tá bom? E sábado, live de parábolas, assim o Senhor permitindo, tá bom, gente? É isso, esses são os nossos recados. Brenda colocou aqui, quem foi? Brandão. Obrigada pelas palavras. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar pela sua vida, tá bom? Nesse exato momento. Coloca aqui seu nome. Tá Coloca bom? seu nome aqui que a gente ora tá por Brandão, você, tá? R053. Toda honra e toda glória do Senhor Jesus. Ficamos felizes por isso, tá? Rosimeire Brandão. Ó, Rosimeire, deixa eu falar pra você. Pra você participar aqui, é só me chamar lá no privado que você já consegue participar aqui das próximas lives. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração, tá bom? Vamos orar pela sua vida aqui agora, não sai não, tá bom?
Irmã Tereza, bom te ver aqui. A todos que estão aqui com a gente na live, Emily, que está sempre com a gente, Ingrid, nossa irmã Meire, Tereza, Marilene, Matilde, Patrícia, obrigada pelas orações. Até agradeci no início da live. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelo cuidado, pelas orações que vocês fizeram pela minha vida ontem. Ontem não estava bem, gente, não estava bem. E eu quero agradecer as felicitações aí, as orações, a intercessão aí e as mensagens de carinho. Muito obrigada, tá? Irmã Tereza, nosso irmão Wagner, Juliana, tá? Gente, esse povo aqui, Wagner, Juliana, Lidiane, tá com a gente desde o dia 1º desse ano aí. Com a gente aí todo dia, 6 e 7 da manhã. Carla Santos, obrigada. E Rosimeire Brandão, obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe vocês, tá? Vai, amor. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Deus, na tua presença nós estamos nesse momento de oração e queremos entregar novamente a Felícia lá de Angola, a filha dela, Pai, nas tuas mãos. Abençoa, restaura, cura, liberta, sara, porque tu és Deus quem faz. Também toma a Rosimeire que entrou nesta live. Oh, meu Deus. Ó Deus, toca no coração da tua filha, meu Toca Pai. agora, Senhor Deus. Em nome Toca de Jesus, agora, Jesus, que ela venha sempre compreender Toca que agora. só o Senhor é Deus, que tu és salvador da sua alma. Aleluia. Tu és aquele que morreu na cruz do Calvário pela vida da Rosimeire, Pai querido. Toma cada pessoa também que entrou nesta live nas suas mãos. Nos dá um domingo abençoado, Pai, revigorador, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Nosso irmão Alexandre também entrou aqui na live agora. Tchau, gente. Até amanhã. Assim o Deus Senhor permite. abençoe. Paz de Cristo a todos.